Bem-vindos ao Nativos Digitais. A campanha eleitoral para as eleições presidenciais está prestes a começar. Os outdoors parecem dar lugar às redes sociais. Que estratégia de comunicação as diferentes candidaturas preparam? Em períodos de campanha eleitoral, a pergunta surge sempre: o que é uma cobertura noticiosa equilibrada? Será que o cronómetro deve ser o único meio para o avaliar ou entram outros fatores nesta equação? Quero anunciar aos portugueses que depois de uma profunda reflexão decidi recandidatar-me à presidência da República. Independentemente do quão democráticos são os Estados, os políticos encontraram sempre nos média uma ferramenta para ir ao encontro dos cidadãos. Os tempos mudaram, as democracias amadureceram, os eleitores afastaram-se da política. E hoje, os nativos políticos e digitais estão a mudar as estratégias de comunicação com os eleitores. As fórmulas do passado que se usaram para convencer os eleitores a votar não estão a funcionar. Pura e simplesmente, aliás, nas últimas eleições tem ganho aquele que tem conseguido perder menos. Ou seja, ganham sempre a abstenção e por isso acho que os candidatos, mesmo que não acreditem, vão ser forçados a mudar a sua relação com os eleitores, ou neste caso com a população em geral. Os primeiros indícios de mudança vieram dos Estados Unidos. A eleição de Obama, em 2008, inaugurou uma nova forma de comunicar com o eleitorado, tudo na rede. O que ele conseguiu fazer foi ter estruturas muito motivadas e pessoas mais jovens e que comunicavam entre si através da internet. Portanto, isso foi, eu acho que aí foi o golpe de asa da campanha dele, foi em vez de recorrer às maneiras tradicionais através dos partidos, em que havia um peso maior de, digamos assim, de burocracia, de estruturas já consagradas, ele transportou essa leveza da net para a sua campanha. Manuel Alegre acusa Cavaco Silva de desvirtuar a democracia ao fazer campanha como Presidente da República. Sei que ao Presidente não compete governar nem substituir-se ao Governo. A candidatura... Por cá, as arruadas pelas grandes cidades ainda não arrancaram, mas nas redes sociais a campanha já começou. O Presidente já usa de forma muito natural as redes sociais e fê-lo enquanto candidato da primeira eleição e fê-lo ao longo de 5 anos como Presidente da República. Presença nas redes sociais, seja aquilo que já temos hoje em andamento, como é o caso do YouTube, seja aquilo que está projetado por uma fase posterior da campanha, como é o caso do Facebook, aquilo que é também a possibilidade de utilização de suportes tecnológicos que nos permitam uma comunicação direta, o SMS de mobilização para determinado tipo de iniciativas. Vão encontrar todo o tipo de informação que é necessária, como se fosse uma sede virtual, para acompanhar o dia-a-dia do candidato, aquilo que ele já fez, aquilo que ele irá fazer, mas também todo o tipo de declarações de apoio, todos os textos da candidatura, todo o tipo de dinâmica que existe atrás de uma candidatura para Presidente da República. Muda, em primeiro lugar, a capacidade de interação, muda a capacidade de envolvermos o máximo de pessoas, sobretudo aquelas que estão mais afastadas, nomeadamente, por exemplo, os nativos digitais, mas não só. Obviamente que a utilização das redes sociais tem um objetivo, que é evitar a mediação dos jornalistas nas notícias da política e dos candidatos. Portanto, o que os candidatos querem é comunicar diretamente com o eleitorado sem esta mediação dos jornalistas. E eles não vão evitar, nem querem, ao mesmo tempo, a campanha nos mídia. A campanha nos mídia tem, obviamente, outra dimensão. E, portanto, o que eles querem é aproveitar as duas coisas, não é? E sendo as redes sociais um espaço de debate e discussão, este passa a ser também um terreno fértil para notícias. Se algo é dito nas redes sociais que não é dito ao longo do dia de campanha, obviamente que não podemos ignorar essa função. Agora, o que vai acontecer, naturalmente, é que qualquer
comentário, qualquer like ou dislike nas redes sociais dos candidatos, vai ter mais uma possibilidade de reação do candidato durante o dia de campanha eleitoral. E, portanto, é muito difícil dissociar esta mediação que se quer, que os jornalistas querem manter, não é, com o candidato ao longo dos dias de campanha e agora fazer de conta que o que se diz nas redes sociais não é o que se diz na praça pública. Portanto, isto é realmente muito difícil de gerir. Fora da rede está a polémica dos cartazes e outdoors. Cavaco Silva prescindiu deste suporte para a campanha eleitoral. E a questão que se coloca é simples. Terão os outdoors perdido a eficácia para a rede? O outdoor tem uma importância muito significativa na medida em que, como eu disse, comunica, relembra aos cidadãos que existem eleições presidenciais, e parece que não, mas essa dimensão não é uma dimensão de descurar, porque relembrar que existem umas eleições presidenciais e que vai haver um debate presidencial é fundamental, neste contexto ainda mais. Os cartazes, sim, fazem falta, são elementos como outros quaisquer, para dar a conhecer o candidato, as palavras de ordem, é uma presença de rua que é, naturalmente, complementar. Nós não absolutizamos nenhum meio em si, que é complementar relativamente a outros meios. Para que gastar centenas e centenas de milhares de euros a poluir o país com outdoors? Não é uma questão de exemplo, de comedimento, numa altura de crise em que tanta gente está no desemprego e tantos problemas sociais estão a surgir em função da crise económica que atravessamos. E há também uma questão de inovação, quer dizer, o futuro não passa por esse tipo de meios. Um candidato a Presidente da República dirige-se a todos os portugueses. E se dirige a todos os portugueses, tem que usar todos os meios que cheguem a todos os portugueses. Redes sociais não chegam à maioria dos portugueses. Se eu lhe perguntar assim, qual é a mensagem de Manuel Alegre, você sabe dizer. Se eu lhe perguntar qual é a mensagem de Cavaco Silva, qual é o slogan de Cavaco Silva, e eu aposto consigo que não sabe. Porquê? Porque Cavaco Silva está-se a limitar a alguns formatos e está-se a limitar à função de Presidente. No início desta semana, a guerra de amigos no Facebook está ao rubro. Claramente à frente da corrida está Cavaco Silva. Seguem-se Manuel Alegre, Fernando Nobre e Defensor Moura. Francisco Lopes não existe no Facebook na forma de um perfil pessoal, mas antes de uma causa. Mas feitas as contas, tantos amigos digitais serão garantias de amigos reais na hora de ir às urnas? O sucesso online não é necessariamente um sucesso eleitoral. Porquê? Porque basta ver a caracterização do país, quer dizer, nós sabemos quem está na internet, nós sabemos quem frequenta a internet, nós sabemos também que existe mobilização na internet em várias dimensões, petição online, num conjunto de outras formas de nos manifestarmos publicamente, mas ainda é muito difícil ter leituras quanto ao perfil efetivo de quem o faz. Se uma campanha digital for bem feita, significa que é muito participada e tem muita gente envolvida. Isso é sinal de um movimento social e o movimento social é sinal de aceitação, de adesão, mas o futuro dirá. Não será exagero dizer que as próximas eleições presidenciais serão o sufrágio nacional com maior presença de sempre na internet. Com uma nova geração de jovens recenseados que irão votar pela primeira vez, os políticos parecem estar preparados para atingir este eleitorado, alegadamente composto por nativos digitais. Em todo o caso, até ao fecho das urnas, cada segundo de tempo de antena ou cada clique de gosto são oportunidades de campanha eleitoral. Se tudo isto fará a abstenção descer, é algo que só saberemos no dia 23 de janeiro. São já mais de 2 milhões os utilizadores únicos da rede social Facebook em Portugal. De acordo com dados da Marktest, entre junho de 2009 e junho de 2010, o Facebook quase quadriplicou o número de utilizadores únicos e aumentou mais de 20 vezes o número de páginas visitadas e o tempo de acesso. Considerando os dados globais do primeiro semestre de 2010, o Facebook foi responsável por 68,8% das páginas visitadas em redes sociais em Portugal e por 76,8% do tempo que lhes foi dedicado no período. Os mais de 3 milhões de visitantes visualizaram 3,3 mil milhões de páginas e dedicaram-lhe 36,6 milhões de horas, uma média de mais de 12 horas por utilizador. Em menos de um ano, o Facebook suplantou o i5, quer em número de utilizadores, quer em tempo dispendido nessas redes sociais.
Esta tendência de crescimento está, de resto, bastante sintonizada com o panorama que se observa em todo o mundo. De acordo com estatísticas recentes, em fevereiro de 2010, registava-se um total de 400 milhões de utilizadores do Facebook à escala mundial. Sabido como é que esta rede social é ainda muito jovem, a subida do número de utilizadores tem sido vertiginosa. Sandra Sacoto é jornalista da RTP. Em 2006, as eleições presidenciais foram um ponto de partida para esta jornalista estudar a cobertura da campanha eleitoral pela RTP, SIC e TVI. As televisões privilegiaram muito a campanha eleitoral dentro do seu noticiário, privilegiaram não só no tempo que lhe deram, mas também na hierarquia do alinhamento. Ou antes, as notícias da campanha das presidenciais entravam ali sempre ou a abrir o jornal ou às 8h05, 8h10. Portanto, havia também uma importância que era dada no alinhamento dessa campanha e, acima de tudo, chegou-se à conclusão, também uma certeza que já tínhamos, mas que é importante verificar, que as pessoas seguem as notícias de política com muita atenção. A audiência sobe quando as notícias de política estão no ar. Portanto, aquilo que se diz que a política é uma chatice, não é? E que ninguém gosta da política, toda a gente farta da política, não é bem assim. As pessoas gostam de acompanhar, o que é bom sinal. É sinal que as pessoas estão atentas, não é? Na análise, a jornalista teve em conta parâmetros como o tempo de antena e o tratamento dado a cada candidato e assim detectou as primeiras discrepâncias. O candidato Garcia Pereira teve só e apenas a sua campanha difundida na RTP. Este é um princípio consagrado na Constituição, não é? De pluralismo, um dever de serviço público que não é seguido pelas outras televisões porque alegam o critério jornalístico, não é? Porque o facto é que a RTP tem que obedecer a este princípio do pluralismo, o que não quer dizer necessariamente que o candidato Garcia Pereira tenha tido o mesmo tempo de emissão que os outros candidatos. E as diferenças não ficam por aí. A ordem com que cada candidato entra num alinhamento não é obra do acaso e pressupõe escolhas editoriais. Neste caso das eleições presidenciais de 2006, a ordem da entrada dos candidatos nos telejornais teve muito a ver com as sondagens que, entretanto, foram saindo. Quer dizer que o candidato Cavaco Silva foi quase sempre o primeiro, algumas vezes, poucas, muito poucas, Mário Soares. É curioso que as sondagens, em determinada altura, e ali do meio da campanha para o fim, foram dando Manuel Alegre à frente de Mário Soares. E as televisões não respeitaram essa intenção de voto, portanto não foram colocando o Manuel Alegre à frente de Mário Soares e depois os resultados finais demonstraram o que obviamente demonstraram. Agora, também tem muito a ver com o interesse jornalístico daquele dia de campanha, não é? Em 2006, o regresso de Cavaco à atividade política ou a querela Soares Alegre foram focos que espicaçaram o interesse jornalístico da campanha. Um cenário de reeleição é, na generalidade, um sufrágio menos fraturante. Mas no cenário de crise que o país enfrenta, a jornalista acredita que, com ou sem cartazes, janeiro será um mês movimentado para os telejornais portugueses. A relação dos políticos portugueses com os novos média tem sido alvo de vários estudos académicos. Se quer saber mais, pode ler o trabalho de Carlos Cunha e Filipa Seixeira do ISCTE, Parlamentos, Partidos e Políticos Portugueses no Ciberespaço, editado em português pela Sextante ou disponível online em inglês. Rosália Rodrigues, da Universidade da Beira Interior, centrou-se na última campanha eleitoral para o trabalho Ciberpolítica, Comunicação Política 2.0 nas eleições legislativas de 2009, que está acessível online. Já está disponível mais uma edição da revista Mídia e Jornalismo. Trata-se da 17ª desta publicação do Centro de Investigação Mídia e Jornalismo. Neste número, destaque para os textos originais de alguns dos mais importantes nomes do estudo dos média no panorama internacional e que passaram por Lisboa no Seminário Internacional sobre o tema que decorreu na Universidade Nova. O tema do seminário dá nome ao livro
mídia, jornalismo e democracia. Eu destaco nesta revista, de facto, aquilo que foi os mais importantes no sentido que é aqueles que nós raramente podemos ver em Portugal, que é o professor Peterson, a Barbara Purves, Fenton, James Curran. É tudo por hoje. Pode manter-se ligado ao Nativos Digitais em rtp.pt, faroldeideias.com e em facebook.com/nativosdigitais. Até para a semana.